Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copagel. A força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito bem-vindo a essa edição especial de Natal do Tempo e Dinheiro desta quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. A todos que estão conosco, nosso muito obrigado. Desejo a todos o melhor Natal com muita luz, muita prosperidade, sem dúvida nenhuma, ainda renda é o que mais importa. Essa edição especial você acompanha a partir de agora com entrevistas especiais aqui no Tempo e Dinheiro. Fala, produtor da Vida Luz. Com imensa satisfação, estamos iniciando esse Fala Produtor, que eu considero um produtor muito especial, muito carinhoso, porque estará conosco, já está conosco a dona Carminha Mício para falar com ele, Vlamir Brandalize e a dona Carminha aqui. Ô, dona Carminha, muito boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, João Batista, boa tarde para você, boa tarde ao Vlamir Brandalize, nosso parceiro de grandes jornadas, né, Vladimir? Que bom estarmos juntos mais uma vez e representar os produtores da região oeste da Bahia e do Brasil. Vlamir, é de conhecimento da população que houve um atraso no plantio da soja no Cerrado. E isso, com certeza, reduz a janela ideal para o plantio do milho. Quanto, na sua opinião, vai migrar da área que seria de milho para quanto por cento da área que seria para milho que vai migrar para sorgo? O que você enxerga disso? Como você vê isso? Olha, Carminha, nós vamos bater recorde histórico de área de sorgo e produção de sorgo novamente. Esse ano tivemos um recorde já. Nós temos aí, nesse momento, uns 85% da safra plantada. O ano passado era perto de 95%, a média histórica é 90%. Estamos com um atraso importante. Mas nem toda essa área acaba migrando para sorgo. Uma parte mas assim, vai da migrar área para sorgo. de milho, a que seria dedicada para milho em virtude do atraso, a pergunta minha é, quanto dessa área que ficaria para milho que poderá migrar para sorgo? Olha, em princípio, aí nós estamos avaliando, até com o pessoal de semente de sorgo, de milho, que já fala entre 300 e talvez 500 mil hectares a mais de sorgo nessa janela apertada aí que o milho vai ficando, né? Então, existe um potencial de avanço bem grande para sorgo, né? Então, 300 a 500 mil hectares é um passo bem grande de sorgo de um ano para o outro em cima desse atraso. Por isso que, nesse novo ano, a gente já está projetando que a nova safra de sorgo, que esse ano foi 6 milhões e 100, 6 milhões e 100 e pouco, no ano agora de 2026, ela vai passar provavelmente de 7 milhões e meio de toneladas em função desse avanço aí de área plantada, porque não é só essa janela apertada do sorgo, é que o sorgo agora está chegando ao conhecimento do produtor, Carminho, em cima de cultivares de alta produtividade. Antes o produtor ele fazia aquele sorgo de 20, 30 sacos por hectare, que daí não paga o serviço nem de plantio, quase colheita. Agora não, ele está vendo sorgo de 100, 120, 150 sacos por hectare, de tecnologia, com uma necessidade muito menor de água do que é o milho. Então, no Mato Grosso, no Goiás, aí em Minas Gerais,
Tocantins, Maranhão, a Bahia como celeiro do sorgo, provavelmente em função da própria indústria de etanol, já para o ano que vem vai estar operando, ele tem uma disparada bem grande. Talvez até acabe passando 500 mil hectares adicionais de sorgo em cima desse atraso, né? Porque nós temos cerca de 7,5 milhões de hectares de milho para plantar, de soja para plantar, e esse plantio de soja de agora, que já das últimas semanas para cá, não tem como colocar milho. O risco do produtor é muito grande de perder, né? Então tem uma área muito grande. Além do risco como é que fala, de bichos, né, de lagarta, de coisa na soja, se tornar muito caro, né, a cultura, e migra para o milho ou para o sorgo, porém para o milho já está meio tardio também, né? Então, e você acha que o pessoal vai investir na área como safrinha de sorgo, poderá investir em fertilizantes, em botar um pouco mais para buscar um resultado melhor, ou vai fazer normalmente como faziam, sem muito investimento? Como você vê isso? Olha, a nível de Brasil, uns 50% dessa área adicional que o sorgo vai receber, 50% dá para dar como certo que o produtor ele já está consciente que ele vai ter que fazer tecnologia. Ele vai fazer adubação, vai fazer tratamento sanitário da lavoura, fungicida, tudo, para conseguir altas produtividades. E nós temos talvez 30% a 50% daquele produtor que ele vai fazer só como alternativa de plantio, onde ele não conseguiu colocar milho. Então, vai ter uma parte que ele vai fazer e que vai perder a oportunidade de ganhar, né? Porque o sorgo vai ser valorizado ano que vem, está se valorizando, vai ter demanda, e o produtor, o ideal seria ele ter alta produtividade, mas tem uma parte que a gente já sabe aí, que de Goiás, parte até o Triângulo Mineiro, que o produtor, não, eu vou fazer um sorgo aí, mais ou menos, e fazer um pouco da adubação que vai para ficar para soja. Então, tem uma parte que o produtor ainda não está com aquela mentalidade de conseguir fazer uma boa cultura, mas pelo menos 50% dessa área adicional de sorgo, ele vai com tecnologia alta para o produtor fazer lavouras de alta produtividade, porque ele já tem consciência de que sorgo veio para ficar, é a bola da vez, é uma oportunidade brasileira. O Brasil tem muita área disponível que pode entrar sorgo e ter boa produtividade do sorgo. O que nós vemos como produtores é que houve um aumento, sim, e há um aumento permanente, uma consciência um pouco mais, pelo menos no oeste da Bahia, de usar o sorgo como uma das alternativas para o plantio, inclusive para ele poder fazer um fechamento de conta talvez mais preciso. E aí eu iria emendar uma pergunta para o Vlamir Brandalize, que era mais ou menos essa pergunta que você está fazendo para mim. Mas é mais focada na parte da comercialização, que a comercialização vai fazer com que haja a esperança do produtor numa cultura da qual ele consiga fazer o fechamento de conta, e o sorgo é uma delas, por ser justamente uma cultura talvez que exija um pouco menos de água, um pouco menos de fertilizante, talvez de calcário e de adubo, e aí ele consiga ter uma esperança maior em fechamento de conta. E aí eu perguntaria para o Vlamir, em havendo uma superprodução de sorgo, no ponto de vista dele, João Batista, e aí ele vai responder para nós dois, qual o gargalo de mercado possível, além das indústrias de etanol? Haverá chance de exportação do nosso produto, do nosso sorgo, ou não é do seu conhecimento? Grande pergunta.
Vai, Vlamir. Olha, Carminha, já a China fez acordo comercial com o Brasil aí nesses últimos meses para importar sorgo e DDG. No ano que vem já, os primeiros navios de sorgo e DDG para a China já estão sendo movimentados. Então, tem espaço de exportação, sim. E o maior importador mundial de sorgo é a China. Então, ela vai continuar levando, né? Então, além disso, nós temos condições. O Brasil tem uma relação boa com países africanos, onde tem uma demanda muito grande de sorgo, que também são importadores. Então, o espaço lá fora existe, né? A questão é que, até agora, nós não tínhamos uma produção suficiente para atender a demanda interna, porque o sorgo é muito bem visto para o setor de ração. Está sendo usado também já para o setor de etanol, que agora vai crescer bastante, né? Na demanda para etanol, e agora nós vamos ter crescimento bastante forte aí na área de plantio, produção, tecnologia, para atender mercado de ração, mercado de etanol e mercado de exportação. Nós vamos seguir o rumo do milho, basicamente é esse, com a vantagem do sorgo que ele precisa de menos de 1/3 da água que o milho precisa. Então, esse é o principal fator. Se o Brasil tivesse uma condição de colocar umidade com chuvas, como acontecem aí aqui, por exemplo, oeste, norte do Paraná, São Paulo, partes do Mato Grosso, em que se colhe a soja e se planta o milho e tem chuva até lá no meio de maio, é bem tranquilo, dá para fazer a safra inteira, o produtor sempre vai ficar com milho. Mas como o Brasil, no geral, ele não tem essa janela cheia de água para o caso do milho, ele vai consolidar muito aí a questão do sorgo, né? E a Bahia, provavelmente, em pouco tempo, ela vai virar basicamente safrinha de sorgo, Tocantins, safrinha de sorgo, Maranhão, safrinha na sequência de sorgo, e o Pará, que o Pará já tem uma condição de chuvas até um pouco melhor do que os demais, ele vai ter 2 pontos. Aquele que consegue a janela vai para o milho e aquele que escapa um pouco da janela vai para o sorgo, porque é um bolsão que o sorgo vai se consolidar muito bem, porque como o João estava comentando antes aí a questão da caatinga, as condições aí que temos no Nordeste brasileiro e parte do Norte é uma condição muito parecida com as regiões que se produz muito sorgo ali da África, como Nigéria, aqueles países, Somália, todo mundo planta sorgo porque não tem volume de chuva. E é o limitador do milho, é chuva. O milho precisa de muita água, é a cultura que mais precisa de água, com exceção do arroz irrigado. Então, se não tiver muita água, hoje em dia, com o alto custo da produção do milho, o alto custo da semente, de muita tecnologia que ela vem embarcada, e do alto custo de muita adubação que o milho precisa e tratamentos, ele fica uma cultura que você não consegue fazer ela sem 130, 140, 150 sacos por hectare, daí para cima para ter margem. No caso do sorgo, o produtor ele tem um custo muito menor, ele tem uma condição menor, mas o principal gargalo é a questão de chuvas. O sorgo precisa de pouca chuva para já colher uma safra dentro de uma normalidade e ter margem positiva financeira. Deixa eu fazer outra pergunta para a dona Carminha de novo. A senhora, ouvindo isso daí que o Vlamir está dizendo, dona Carminha, a senhora é uma produtora de sementes, mas também a senhora produz, né, grãos. Como é que a senhora fica? Vai de milho ou vai de sorgo? Nós estamos trabalhando com sorgo também na produção de sementes de sorgo. Temos uma parceria com a Oilema e também uma parceria, eu, Carminha, como agricultora. Ou seja, o Agro Santa Carmen está trabalhando no plantio de soja e já também com áreas escalonadas, que é onde teve uma rotação de culturas colocando sorgo para mais empresas e para a Oilema também na produção de sementes de sorgo. Então, a gente acredita, e como o Vlamir nos respondeu, João Batista, é viável, sim, o sorgo. Ele não avançou gratuitamente, ele avançou porque é uma cultura que tem potencial,
E não é à toa que os produtores têm acompanhado isso e estão seguindo e buscando. Para você ter uma ideia, João Batista, a área de sorgo cresceu muito nesse último ano. Ela saiu de um potencial pequeno e avançou muito grande. A busca por sorgo, por semente de sorgo, foi muito grande. Tá. E isso nos estimula, porque a gente não olha por todos os lados e não sabe o que plantar como safrinha ou como rotação de cultura, João Batista. Isso é muito sério. Eu gostaria de saber, e até a minha pergunta seria mais abrangente, justamente como você está vendo a comercialização de todas as culturas, seja de milho, de arroz, de feijão, das culturas alternativas. O que você tem de conhecimento do preço e como você vê essas culturas? O produtor está conseguindo fechar a conta ou ele está ainda em cima assim, muito inseguro? Perguntinha pequena, né, João Batista? Dona Carminha, fogo. Fala, vamos lá, Carminha. Carminha, senão o João vai dizer o horário. Eu vou começar primeiro pelo que começa aqui o Brasil por baixo, né? Do Rio Grande do Sul, arroz. O arroz teve muita área de arroz nesse último ano aí. E provavelmente, Carminha, grande parte das áreas que tinha arroz nessa última safra vai receber sorgo aí nessa nova temporada. O arroz é uma cultura que o grosso é a demanda interna. Tivemos a super safra no Mercosul todo. Sobrou arroz, tem muito arroz. Estamos chegando ao final do ano, no pior ano do arroz em 5 anos. O arroz é de demanda interna, ele caiu muito, caiu em novembro também, as cotações no Rio Grande do Sul. Ele vai começar a andar agora, o mercado do arroz, aí a partir da final de janeiro, fevereiro em diante. Provavelmente em 2026 ele vai ter uma condição melhor de cotação. O Mercosul todo está em queda diária, não é só o Brasil está reduzindo, o Paraguai, Argentina, Uruguai, todo mundo reduzindo. E o mercado da Ásia está melhorando, né? Então isso sai mercado lá na Ásia melhorando as cotações, mercado de exportação começa a pagar mais em dólar e automaticamente o arroz melhora um pouco o ano que vem. Mas as áreas que teve de arroz aí nos estados centrais nesse último ano provavelmente vai receber sorgo, que é uma cultura mais barata que o próprio arroz. E o arroz, muita gente que plantou arroz também nessas regiões aí, na Bahia, Tocantins, nas áreas de sequeiro, a gente diz, eles tiveram muita dificuldade, estão tendo dificuldade para plantar soja na sequência, por causa da palha do arroz é muito complicada da máquina plantadeira cortar. Então, isso também é mais um problema para o produtor. Com relação a feijão, só fazer um resumo, feijão está fechando o ano, já não tem muito movimento, caindo também a área de feijão, porque o ano não foi bom para o produtor de feijão, as cotações caíram, muita gente vendendo abaixo do custo, vamos para um plantio dessa primeira safra bem menor, automaticamente o ano que vem vai ser um ano do arroz, do feijão melhorados, não se espera por enquanto disparar, talvez o feijão venha a ter uma disparada de cotação, dependendo do momento ali no meio do ano que vem. O mercado do milho, que a gente não tinha comentado, ele é um mercado que segue exportando, tem demanda potencial, nós estamos começando um ciclo de alta, porque os fundamentos do milho são bons lá fora e aqui dentro, e ele acaba refletindo no sorgo, né? Porque no mercado brasileiro o sorgo varia de 75% a 95% do valor do milho é o valor do sorgo. Nos Estados Unidos, normalmente gira nos 90% do valor do milho. Vamos para um ano mais favorável do milho e automaticamente reflexos melhores para o próprio sorgo aí, que ele anda em paralelo, né? Então, essa é a condição. No sul, o produtor está sofrendo com o trigo, né? Uma safra muito boa de qualidade, boa de produtividade do trigo, mas esse ano os moinhos acabaram importando muito trigo, estamos com recorde histórico de importação, dólar barato, não existe uma política de importação de trigo que pegue e limite a importação no momento que o produtor está colhendo e está tendo que vender, então o mercado do trigo é totalmente liberado, então o governo não atua em nada praticamente
e o produtor acaba tendo que ficar com o trigo aí para vender em alguns momentos do ano que vem, porque agora o mercado do trigo está abaixo do custo de produção, variando de 1.020, 1.050 no Rio Grande do Sul, 1.100, 1.200 no máximo a tonelada no Paraná. Também não está girando muito. Só depois de fevereiro esse trigo vai começar a girar. E no mercado da soja é aquele ritmo. Nós chegamos agora em dezembro, o mercado começando a melhorar um pouco, janeiro ainda trabalha um pouco firme, e quando começar a colheita, o grande problema é que a comercialização da soja está atrasada. Ainda temos uns bons volumes da safra velha, da soja disponível, mas o gargalo é a safra nova. Nós temos aí 25%, 26%, 27% da safra nova negociada, que é aquela soja que colhe e entrega para o produtor não precisar ter que vender na colheita. E nós, no ano passado, tinha 36% já negociado, a média é 35%. Nós vamos enfrentar o março e abril, que ainda tudo vai ter concentração de colheita pelo atraso do plantio, concentração de colheita ali no mês de março até abril, muita oferta e provavelmente os piores momentos para o produtor, eu acredito que vai acontecer em março e abril, porque vai ter muita oferta, o produtor não tem armazém, tem que vender, precisa de dinheiro e automaticamente o mercado vai trabalhar mais baixo. Dá para ver que as cotações futuras aí nos portos, Oi, Davi. março e abril, está a 132 a 134 reais. É o fundo do poço em que o produtor teria que não precisar vender, né? Bom, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações nesta edição especial de Natal do Tempo e Dinheiro. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio: consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A força que vem de dentro. Show Rural Copavel, de 9 a 13 de fevereiro de 2026, em Cascavel, Paraná. O Clube do Tempo e Dinheiro tem agora 2 presentes para você saber mais. O curso de opções do Maurício Bellinello, gratuito, e o curso do Vitor Caso de comercialização da sua safra, mercado físico. Então entre no Clube do Tempo e Dinheiro e ganhe esses 2 presentes. Transforme sua assinatura numa assinatura anual ou entre no clube já através de uma assinatura anual e você tem à sua disposição esses 2 presentes do Clube do Tempo e Dinheiro. Comece o ano muito bem informado e bem protegido. Saiba antes, proteja-se contra os riscos e vamos em frente. Bom, nós vamos agora ao Rio Grande do Sul, a Tapera, conversar com o Irineu Hort, que é presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, para saber se o clima e a safra se encaixaram nessa reta final de 2025. Antes de mais nada, muito obrigado pela participação do senhor conosco aqui nessa programação especial. Eu agradeço, Sérgio, um abraço a você e a todos os ouvintes, nesse período de comemorações do final do ano, onde a gente alivia um pouco as tensões e pensa um pouco na vida, né?
Mas estamos realmente vivendo um momento em que a preocupação foi muito grande no mês de dezembro, especialmente, quando em alguns locais ficou mais de 20 dias sem chuva, 25, coisa assim, depende do local. E afetou muito as lavouras de milho. O milho sequeiro, aquele que não é irrigado, vai ter quebras importantes, né? Foi justamente na época da floração, na época do pendoamento e do espigamento que faltou chuva. Então veio a chuva, posteriormente, recuperar 100% da expectativa de colheita não vai acontecer, mas as quebras deverão ser de 20%, 30%, 40% de acordo com cada lavoura. A situação também não é uniforme, cada lavoura é uma situação. E as lavouras irrigadas, as de pivô, praticamente não vão ter problema, porque aí não faltou água da chuva, logicamente, mas não faltou umidade. Então, a lavoura de milho, que já está agora passando, digamos assim, de milho verde, ou está na fase de milho verde, né, está nessa situação. Quanto à soja, que é a maior área, que é a maior lavoura, preocupou bastante, sim, até porque estava, digamos assim, com 60%, 70% plantado quando faltou a chuva, interrompeu o plantio, ele reiniciou dias após, né? Agora esse plantado, por último, está pequeno ainda, e o mais do cedo já está numa fase, digamos assim, de 2 palmos de altura. O que pode preocupar e preocupa na questão da soja é que a tecnologia usada pela maioria dos produtores é menor do que nos anos anteriores. Em algumas regiões onde o problema não é tão grave, os prejuízos nesta área não serão tão grandes. Mas, em compensação, na região onde teve mais problemas, que é Missões e parte sul do estado, muito mais lavouras foram plantadas, praticamente sem adubos, com problemas de herbicidas e tal. E algumas áreas vão ficar sem plantar, até porque nesta época agora o melhor período de plantio já passou, né? Às vezes a segunda safra sim se faz antes do final do ano, no mês de janeiro, mas aí tu já faz uma segunda safra sabendo que a colheita vai ser menor. De toda forma, nós estamos torcendo para que daqui para frente não falte chuva, que pelo menos cada 8, 10 dias dê uma boa chuva, para esta soja poder subir, crescer, florescer de acordo. Então, nós vamos passar os próximos 60 a 80 dias olhando para o céu todos os dias, para ver se a chuva vem na hora certa, se não causa transtornos contemporais, como aconteceu em várias regiões. Mas, enfim, a gente é agricultor e sabe que está sujeito a isso, até porque as lavouras elas são feitas a céu aberto. Ora, presidente, o senhor falou a respeito da tecnologia, né, utilizada, uma menor tecnologia. Isso deve-se a uma limitação também do capital, até mesmo do investimento, né, disponível ao produtor rural aí do Rio Grande do Sul. Ele está com medo ou receio de investir, não ter um retorno adequado, ou até mesmo ter que partir para o replantio, não ter uma rentabilidade adequada. O porquê dessa menor tecnologia na avaliação do senhor? A gente sabe que é uma série de problemas, né, relacionados a isso, mas eu gostaria de ouvi-lo. Na verdade, nós aqui do Rio Grande do Sul tivemos praticamente 5 safras de 6 com problemas, por excesso de chuva em uma delas e as outras por falta de chuva, por falta da chuva. Então, isso fez com que o pessoal ficasse muito endividado. O endividamento aumentou muito de muita gente, né? Preços não colaboraram, juros extremamente altos para quem conseguiu financiar, e o pessoal ficou endividado e praticamente muita gente sem crédito ou crédito limitado. Muitas movimentações foram feitas em Brasília para conseguir, num primeiro momento, uma securitização, assim como aconteceu lá atrás, no final do milênio passado, no início da década 2000, e que, naquela ocasião, salvou o produtor. Nós tentamos, os gaúchos todos, todas as entidades, enfim, com muito esforço para que o governo viesse novamente com uma securitização.
Como isto, no primeiro momento, não aconteceu, o governo resolveu várias pequenas questões, com alguns favores aqui, outros acolá, mas muita gente, ou a maioria das pessoas, não tiveram solução no primeiro momento. Aí surgiu a medida 1314, onde o governo alocou apenas 12 bilhões, eu digo apenas porque a primeira pedida foi 60 bilhões de reais para tentar resolver o problema do Rio Grande e do Brasil, e esses 12 foram de difícil acesso ao produtor. As exigências por parte dos bancos foi muito grande, hipoteca para a garantia das operações, em algumas situações com garantia fiduciária, e a garantia fiduciária praticamente o devedor já passa procuração, digamos assim, para o credor, que em caso dele não pagar por qualquer razão, ele toma o patrimônio, toma o bem que foi dado em garantia fiduciária. Então, muita gente teve muita dificuldade para ter acesso a crédito, outros não obtiveram acesso, tiveram que plantar com recursos oriundos de outras fontes, e muitos com juros extremamente altos, né? O juro subsidiado do Plano Safra, por exemplo, muito pouca gente atingiu, e o Plano Safra também era complicado a sua liberação, porque o pessoal estava com dívidas, com a ficha, com o nome sujo, como se diz na gíria, e não tinham acesso. Então, essa questão de financiamento, a questão financeira, a possibilidade de acesso ao crédito foi muito complicado, muita gente teve dificuldades, muitos não conseguiram, e essa é uma das razões de nós não termos uma lavoura dentro das melhores expectativas que poderíamos ter. Fora a questão do seguro rural também, contratação caiu muito e poucos tiveram acesso, até mesmo aqueles que eventualmente buscavam os prêmios, né, ou buscavam o seguro para cobrir aqueles prejuízos que foram registrados. O seguro também é uma outra caixa preta, é uma outra situação que, infelizmente, está sendo menos contratado. Será que as exigências estão sendo cada vez maiores nesse sentido, presidente? Não, veja bem, Sérgio, o seguro para qualquer lavoura, ele sempre é embasado na colheita das últimas 3, 4 ou 5 safras, depende do momento. Então, se você colheu produtividades altas, médias altas na colheita, você consegue fazer um seguro mais barato, até porque teu risco é menor. Mas como nós viemos com todos esses problemas de vários anos, como eu falei, as médias de produtividade foram muito baixas, e aí as companhias de seguro, e mesmo para o agro, as exigências são muito altas. O valor a ser pago de prêmio, ele é extremamente alto, perto daquilo que poderá eventualmente cobrir em caso de prejuízo na lavoura. Então, muita gente, fazendo a conta de quanto custaria fazer um seguro, achou melhor não fazer, até porque praticamente, na maioria dos casos, é inviável, pela alta taxa para você garantir uma média baixa, porque quando tu faz seguro após vários anos de quebra de safra, o máximo de seguro que você vai fazer é sobre uma produção média dos últimos anos. Se nos últimos anos você conseguiu 20, 25, 30 sacos de soja, por exemplo, o seguro vai chegar no máximo a esse patamar. E o prêmio, ele é embasado num volume maior. Então, o valor do prêmio mais os juros não comporta você fazer. Então, por essa razão, muita gente não fez seguro, né? E os que tinham seguro no passado, a situação ficou amena, logicamente, mas no último ano, nos últimos 2, 3 anos, cada ano gradativamente, em função justamente desse fator do sistema de cálculo do seguro, a quantidade de áreas que estavam seguradas é menor. E essa é uma das razões também que a AproSoja Brasil, e a Rio Grande do Sul especialmente, está tentando, pleiteando para que se mude as regras do seguro, para que mesmo em questão de frustração, se possa utilizar médias das safras boas que aconteceram no passado, porque não tem como você admitir ou dizer que no ano seguinte, no ano que a lavoura está sendo implantada, vai dar problema novamente. Então, a gente vai ter que ser um pouco otimista e estar se pleiteando que as regras do seguro possam ser modificadas. Porque, veja bem,
se a lavoura tem seguro, que seja possível economicamente você fazer seguro, o valor das inadimplências são extremamente menores. Porque se você tem um empréstimo de 100 mil, digamos assim, e você colhe para 20 mil apenas, 30 mil, o seguro te cobre a diferença, você sai da safra sem dever. Então, isso significa que você poderá ter acesso a créditos para a safra seguinte. Mas quando não se tem seguro, você de 100 mil colheu para 20, 30, ou 40, 50, que seja, sempre vai sobrar dívida, e essas dívidas, na maioria dos casos, foram se acumulando com juros extremamente elevados e que faz com que muita gente ficou insolvente, ficou praticamente sem condições de continuar na atividade ou continuar com um custo mais baixo, o que também significa ou vai significar que o teu resultado em termos de safra vai ser menor. Bom, presidente, para poder finalizar, é certo que em outras ocasiões, agora em 2026, que está aí praticamente faltando poucos dias, né? A gente vem a conversar, explicar, falar um pouquinho sobre esse desafio do produtor no Rio Grande do Sul, né? Com todas essas questões, né? Safra, clima, enfim, solvência, né? Recuperação judicial, que são outros 500, né? O que esperar no ano de eleições 2026 agora, no agronegócio brasileiro? O que o Rio Grande do Sul espera, o produtor espera, o que a ProSoja conta para 2026, nesse ano de eleições? O que pode mudar, o que deve mudar e qual a expectativa do senhor? Veja bem, o governo brasileiro, ele não deu a devida atenção, no meu ponto de vista, à agricultura brasileira como um todo. Os planos safras que foram anunciados com valores exorbitantes, ele foi de difícil acesso para grande parte dos produtores e taxas de juros excessivamente altas. Então, no meu ponto de vista, a agricultura não teve a atenção que precisava, embora a agricultura tenha sido, nos últimos anos, quem sabe 10, 12, 15 anos, o sustentáculo do país. Nós seguramos esse país de pé pela agricultura do país como um todo. E não foi nos dado, como agricultores, o devido valor. Então, neste ano de eleições, pode ser que modifique um pouco, mas é importante que nós tenhamos muita atenção na escolha dos nossos próximos governantes, que no ano de 26 nós vamos escolher os governos futuros, para que olhem com mais atenção esse fator da economia brasileira, que representa um percentual muito alto e que poderá seguramente alavancar o crescimento e a sustentação do país como um todo, até porque o Brasil produz para alimentar os seus 220, 230 milhões de habitantes e produz alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas em volta, em roda do mundo. E esse patamar pode aumentar ainda mais, o governo não atrapalhando tanto e fazendo a sua parte, né? E o Brasil tem muita área que pode ser aberta, que pode produzir, a tecnologia pode melhorar e as áreas a serem abertas dentro do Código Florestal, respeitando sempre a legislação do Código Florestal existente no Brasil, que é o mais rigoroso de todos os países do mundo. E, infelizmente, nós somos vistos muitas vezes por muita gente do exterior como agricultura do mal. E, na verdade, nós somos a sustentação não só econômica, como alimentar do Brasil e do mundo. Então, vamos ficar na torcida que a escolha dos futuros administradores do país, dos estados, possam olhar com prioridade esse setor que é tão importante, Sérgio, para a sobrevivência dos seres humanos. Bom, e a todos que estiveram conosco nessa edição especial, mais uma vez, nosso muito obrigado. Amanhã a gente volta com mais informações no Tempo e Dinheiro a partir das 13 horas, horário de Brasília. Até amanhã!